Boa noite, gente. Demorou um pouquinho porque eu estava tentando entrar pelo Facebook, mas não consegui entrar pelo Facebook, tá? Então hoje nós estamos somente no Instagram. Depois eu posto lá no Facebook e no YouTube, mas nós só estamos no Instagram hoje, tá bem? Estou feliz de estar com vocês aqui novamente. Semana passada não estive aqui. Eu até tinha o tema, gente. Eu estava com o tema já, que é o tema de hoje. Só que eu acabei alguns problemas durante a semana. Eu não consegui me preparar para a live. Aí eu não fiz a live semana passada. Mas hoje nós estamos aqui, excepcionalmente hoje na sexta-feira, né? Porque ontem foi feriado, né? Então deixei passar, né? Pra gente aproveitar mais as outras coisas, né? Em família, o passeio. Mas hoje estamos aqui para falar de algo muito importante. Vamos orar para nós darmos início a essa live. Já estamos atrasados, mas vamos orar nesse momento para a gente dar início, né? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este momento, pela tua presença, Senhor. Obrigado, meu Deus, por estar conosco, Senhor. O Senhor, nosso guarda fiel, está conosco o tempo todo, Senhor. Obrigado pelas pessoas que já estão e as que vão entrar ainda, que vão assistir depois, Senhor, que todas sejam abençoadas, papai. Nesse tema hoje que o Senhor nos deu, tão importante, Senhor, para nós, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Amém. E o nosso tema de hoje, gente, vocês viram aí qual era o nosso tema? Muito importante, né? Nós vamos falar hoje algo muito conhecido até, né? Quem não conhece a história aí de Davi, né? O pecado de Davi com Batseba, né? E nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos discorrer esse tema hoje. O pecado de Davi e suas consequências. É bom pecar? No momento é, né? Mas depois vem as consequências. E são drásticas. Davi pagou por muito tempo pelo seu pecado. Muita coisa aconteceu na família de Davi após ele ter tido aquele ato insano e ter pecado contra o Senhor. E eu convido vocês a nós estarmos fazendo a leitura, que é o tema está em 2 Samuel, capítulo 11, no versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando. Era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar: quem é aquela mulher? E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já havia purificado a sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. É uma passagem muito conhecida, né, gente? Porque quem não conhece, né, essa história, né? Mas vale sempre estar lembrando essa história. Porque essa história nos remete que nós erramos, mas não fica encoberto. Davi errou e achou que estava tudo beleza, tudo encoberto, porque ele fez uma trama para encobrir o seu erro e aos olhos dos homens estava correto, ninguém ia nunca descobrir. Só que Deus viu. Deus viu o pecado de Davi. E Davi pagou alto preço pelo pecado que cometeu. Davi foi perdoado, foi, porque ele se arrependeu de coração, então Deus o perdoou do seu pecado. Só que Deus não o livrou das consequências do seu pecado. Ele teve que pagar o preço pelo pecado que cometeu. Quer dizer, pelos, né? Porque foi mais de um. Nós vamos falar sobre isso aqui. Uma coisa levou a outra.
e foi virando aquele redemoinho e foi crescendo. Então nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Talvez você pense que fez algo, ninguém viu, Deus viu. E Deus cobra na hora certa. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Davi, nós sabemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus, isso é indiscutível. Davi sempre foi um homem segundo o coração de Deus. Mas o homem segundo o coração de Deus pecou. Davi escorregou no melhor fase da sua vida. Davi estava vivendo o melhor momento da sua vida. O reinado estava perfeito. Davi já tinha se consolidado rei de todo Israel. Era respeitado. Davi tinha muitas mulheres, tinha muitos filhos, concubinas. Já desobedecendo a Deus, né, gente? Porque nós sabemos que Deus não permitia ter mais de uma mulher. Mesmo sendo rei, Deus não permitia. E Davi, nessa certa época, era normal que os reis estivessem em guerra. Era a primavera, uma fase de guerra. Então, Davi deveria estar com seu povo, com seus soldados na guerra. Só que talvez Davi já estava cansado daquela vida de guerras, de lutas. Ele mandou só o capitão dele, Joabe, e os seus soldados para a guerra. E certo dia, Davi estava lá no seu terraço, naquele lugar muito bonito, onde ele tinha uma vista privilegiada para toda a cidade de Jerusalém. Mas Davi estava no lugar errado, na hora errada, e viu o que não devia ter visto. Em Mateus, diz que a candeia do corpo são os nossos olhos. De sorte que se os seus olhos forem luz, você será luz. Mas se os seus olhos forem trevas, você será treva. Ou seja, a candeia dos olhos, do corpo é os olhos. O que você vê é o que determina você. Davi foi traído pelo olhar. Davi foi traído pelo que viu. Davi olha e vê uma bela mulher lá na sua casa tomando banho. Não se explica direito o local exato, assim, onde ela estava. Só diz que dava para ver da onde Davi estava, no seu terraço, dava para ver ela tomando banho. A certo ponto até que ele viu e a desejou. Ele viu Batseba nua. Batseba estava tomando banho da purificação. Ou seja, Batseba tinha acabado seu período menstrual, estava fértil. Mas há 1 ano sem marido. Quando Davi viu Batseba de onde ele estava, logo a desejou. Primeiro, pelo olhar. O olhar que o traiu. A desejou. Não sabia quem era. Perguntou, quem é? Aí os servos disseram, é Batseba, filha de Urias, mulher do... Cadê? Aonde está aqui, gente? Confundi os nomes. Filha de Eliã. São parecidos os nomes. Filha de Eliã, mulher de Urias. Davi já deveria ter saído daquele terraço naquela hora que descobriu que a mulher era casada, né? Mas ele saiu, continuou olhando e fez mais ainda, mandou trazê-la.
Ele já sabia que ela era casada. Ele sabia que era mulher de um soldado seu. Ele sabia que, como rei e homem de Deus, ele não poderia pegar aquela mulher, jamais. Não podia. Mas ele fez. O desejo carnal tomou conta de Davi, gente. Ele se perdeu pelo desejo carnal. Batseba chegou ao palácio. A Bíblia não fala muito da reação de Batseba, se ela poderia ter se negado, se ela foi até mesmo abusada por Davi. Não fala muito claro sobre isso. Fala do pecado de Davi. E Davi se deitou com Batseba e logo após ter satisfeito seus desejos carnais, Davi, vai embora. Mandou Batseba para casa. Já estou satisfeito. Já matei o meu desejo. Talvez Davi naquele momento, quando mandou chamar Batseba, se sentia: eu sou o cara, eu sou o rei, eu posso tudo. E aconteceu o pecado. Ia ficar escondido, né? Ia. Apenas ele se deitou com ela, pronto, ela voltou para casa. O problema, gente, é que a mulher estava fértil. Aí foi papum, a mulher engravidou. Sabe o que eu achei incrível nessa história? Ela era uma mulher casada, mas ela não tinha filhos com Urias. Por quê? Ela era casada com Urias e não teve filhos. E apenas uma única vez, com Davi, ela engravidou. E agora, fazer o quê? O marido está na guerra há 1 ano. Como explicar essa gravidez? Por telepatia? Mandou avisar Davi. E Davi bolou um plano, né? Para tirar a culpa de cima dele. Como é que todo mundo ia ficar sabendo, né? Davi mandou chamar o marido de Batseba, Urias, da guerra. Chegou lá, bateu caô nele, falou: vai para casa, tô te dando um brinde. Fica lá com tua mulher uns dias. Descansa, depois você volta para a guerra. Urias não foi. Urias era muito fiel aos soldados, a Davi, não foi. E Davi descobriu que ele não tinha ido, né? Aí Davi bolou outro plano: vou embebedar ele, aí ele vai para casa. Embebedou ele. Ele foi para casa? Não. Ele dormiu na calçada do palácio. E agora? O que eu vou fazer para essa mulher aparecer grávida do marido, né? Porque a intenção era, né? Ele vai para casa, ele fica com ela e pronto, ela aparece grávida dele, né? Então a única forma é eu matar ele e trazer ela para mim. Ela ser minha esposa. Aí ela fica grávida, que ela já está grávida, né? Ela fica grávida de mim e tudo está resolvido, acabou o assunto, ninguém vai saber o que aconteceu aqui. Mandou uma cartinha para Joabe, capitão do exército. O próprio coitado do marido traído, Urias, levou a cartinha. E na cartinha falava: coloque Urias na frente do pelotão. Assim fez Joabe, colocou Urias na frente do pelotão. E foi certeiro, Urias foi morto. Batseba ficou triste, teve o seu momento de luto, e após o luto, Davi a pegou como esposa. Agora ela é minha esposa. Ela vai aparecer grávida de mim e tudo está resolvido. Só que não. Deus viu. Deus viu. E agora? Nada
fica encoberto aos olhos do Senhor? Nada. E o Senhor mandou o profeta Natan atrás de Davi. Aí chegando lá, o profeta Natan contou uma história para Davi. Deixa eu ler a historinha aqui para vocês. Historinha que Natan, o profeta, contou para Davi. Ó. O rico possuía... Bem, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e a criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas, as suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, tomou a cordeira do homem pobre, e preparou para o homem que viera a ele. Ou seja, o homem rico, se achando todo poderoso, ele não quis se desfazer das suas ovelhas para dar de comer ao viajante. O que ele fez? Foi lá e pegou a única cordeirinha que o pobrezinho do homem tinha. Davi se irou com isso. Davi disse que era digno de morte esse homem. Então Natan disse assim, ó, aí vem a sentença de Deus para Davi, pelo pecado que ele cometeu. És tu este homem? Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher? E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon? Agora, pois, não apartará a espada jamais da tua casa. Portanto, me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser sua. Assim diz o Senhor, olha a sentença, gente. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com suas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. Naquele momento, Davi foi perdoado, porque ele pediu perdão de coração. Mas a consequência não foi embora. Ele teve que pagar pelas consequências do seu pecado que ele cometeu. E a partir desse momento, gente, um reinado que tudo era próspero, tudo muito bom, um homem abençoado, um rei abençoado, a partir desse momento tudo começou a desandar na vida de Davi. Batseba estava lá, né, na casa dele, teve sua gravidez perfeita, e o menino nasceu. Só que com alguns dias o menino morreu. O filho do pecado morreu, gente. E Davi sofreu muito com a morte daquele menino. Começa a destruição da casa de Davi. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Nada fica. Não pense que o que você faz fica escondido aos olhos dos homens, não de Deus. Davi tinha uma única filha, Tamar. Tamar foi estuprada pelo próprio irmão, meio-irmão, né? Aminon, que era o primeiro filho de Davi, seria o herdeiro do trono.
Aminon era o herdeiro do trono por ordem natural, né? Aminon fez toda uma trama e estuprou a sua meia-irmã Tamar. Absalão, que era filho de Davi, irmão de Tamar, para vingar a irmã, matou Aminon, o irmão. Matou Aminon e fugiu para a terra de seu avô Talmai. Depois de um certo tempo, Absalão voltou, determinado a tomar o reino de Davi. Davi teve que fugir, e olha a ironia do destino. Destino não, porque foi Deus, porque Deus já tinha dito que ia fazer, que alguém da sua casa ia se deitar com as suas mulheres diante de todo o povo de Israel. E aconteceu. Absalão mandou fazer no terraço do pecado, no terraço onde Davi começou a cometer o seu pecado, Absalão fez uma tenda e se deitou com todas as concubinas de seu pai, à luz do sol, e toda Israel, toda Jerusalém, viu aquela cena. Humilhação para Davi. Absalão fugindo, Joabe, que é primo de Absalão, mata Absalão. Davi sofre mesmo que Absalão queria o trono que era dele, mas era filho dele, então ele sofre com a morte de Absalão. Adonias, que também era filho, tentou também usurpar o trono do pai. Mas não conseguiu, porque aí Batseba, junto com Natã, decidiram e conseguiram convencer Davi a coroar Salomão, rei de Israel. E assim aconteceu. Salomão foi rei de Israel. Por muito tempo Salomão foi bom, porém Salomão também teve casamentos com mulheres estrangeiras. Salomão se casou com 700 mulheres e teve 300 concubinas, muitas estrangeiras, e dessas uniões entrou o pecado em Israel. Dessas uniões entrou a idolatria em Israel. Logo depois vieram os filhos de Salomão, e onde o reino foi dividido, reino do norte e reino do sul. O que eu quero dizer para você com isso? Talvez você pense que o pecado que você comete, aquilo que você faz escondido, está escondido. Tá não. Senhor, Ele vê todos os nossos erros, Ele vê onde nós falhamos, porque o Senhor nos conhece, conhece a cada um de nós. Davi reinou 40 anos em Israel, só que nesses 40 anos aconteceu tudo isso. Todas as tragédias que aconteceram na vida de Davi, na família de Davi, no seu reinado, foram culpa e consequência de um ato impensado. Às vezes nós cometemos atos que não pensamos na hora nas consequências que isso vai nos trazer lá na frente. Uma coisa que nós fazemos e pode ser cobrado muito caro.
Davi foi cobrado muito caro pelo que fez, pela luxúria, pela se achar o tal, né? Pelos seus desejos carnais. Jovem, você que está aí, não perca sua juventude por prazeres momentâneos. Porque prazeres momentâneos trazem consequências. Consequências que você vai pagar para o resto da sua vida. Você pode se arrepender. Davi se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e foi perdoado. Só que ele teve que pagar pelo erro dele. Ele sofreu pelo erro que ele cometeu. Ele teve as consequências do pecado. Tem uma novela aí que está mostrando Batseba como uma mulher que seduziu Davi. A Bíblia não fala sobre isso, tá, gente? Eu vou pelo que está na Bíblia, tá? Pouco se fala de Batseba. O erro de Batseba talvez estava no lugar onde ela estava tomando banho. Se ela estava num lugar onde as pessoas podiam ver, né? Ou pelo menos do palácio do rei podia ver. Ela deveria ter pensado, mas eu não vou julgar Batseba porque a Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia fala de Davi. Que Davi era o rei e Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas que pôs tudo a perder pela concupiscência da carne. Se perdeu porque não soube controlar seus desejos carnais. O que nós estamos fazendo? Aquilo que você faz em oculto, aquilo que você faz escondido do seu pastor, do seu líder de jovens, da sua pastora. Mas o Senhor está vendo. O Senhor, Ele contempla todas as coisas. Pode ter certeza que Ele vai cobrar de ti. Porque nada fica encoberto aos olhos do Senhor, nada. E a mão do Senhor pesa muito. A mão do Senhor é terrível. Vocês estão ouvindo um som, gente? É que eu moro perto de um bar, tá? Tem um som ligado ali, mesmo eu estando com a janela fechada. O som tá chegando aqui, eu não sei se tá chegando para vocês aí, tá? Mas fiquem atentos à palavra, que é o mais importante, tá bem? Cuidado. Cuidado com as suas ações. Não se deixe ser levado por prazeres momentâneos que passam. Não perca a sua salvação por pouca coisa. Nós não estamos tendo tempo de ficar brincando com Deus. Pare de se enganar. Pare de se enganar achando que está tudo bem, que está tudo certo. Eu tinha escolhido um título para essa live assim, ó, depois eu mudei, mas o título anterior era assim, ó: o pecado de Davi, escolhas erradas trazem consequências. Porque Davi fez escolhas erradas. Davi escolheu ficar com uma mulher que era casada. Davi foi traído pelo seu olhar. Cuidado com o que você tem olhado. Cuidado
Onde você tem colocado os seus olhos? Internet. A internet hoje, gente, ela tem tanta coisa. Ela tem coisa boa? Tem. Mas nós precisamos saber usar. Tem muita coisa ruim na internet. Cuidado com o que você tem visto. Cuidado onde você está colocando o seu olhar. Mire para as coisas do céu. Busque o reino de Deus. É o melhor. Davi quase perdeu o seu reinado por um olhar. Por estar no lugar errado. Aí você me diz assim, por que no lugar errado? Ele estava no terraço da casa dele, sim. Mas ele estava na hora errada. Era para ele estar na guerra, junto com os seus soldados. Mas ele não foi para a guerra. Ele ficou em casa, não se sabe por que ele não foi nessa guerra. E por causa disto, ele viu o que não devia. Ele fez o que não devia. Um erro que foi levando a outro erro e gerando consequências. Isso não ficou só lá no passado. Isso reflete aos nossos dias atuais. Muitos de nós têm tomado decisões equivocadas, decisões que não são permissão do Senhor, e pagamos preço por isso. Tudo que você for fazer, peça a direção do Senhor antes. Será que o Senhor está permitindo você fazer o que você está desejando? Coloque o Senhor à frente de tudo o que você vai fazer para que seus planos sejam bem abençoados por Ele. Não tome decisões que lá na frente você vai se arrepender. Porque o preço a ser pago é alto, caro. O Senhor cobra, e cobra muito caro, pelas falhas, pelos erros. Não se perca. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus Pai, porque Deus vê todas as coisas. Você acha que está enganando Ele, mas não está. Ele sabe de tudo. E você pensa que Ele não sabe. Davi achou que estava tudo certo, mas não estava. O Senhor tinha visto tudo que Davi tinha feito, até assassinar um homem inocente, para que o seu pecado fosse encoberto. Cuidado. Cuidado onde você tem colocado seus olhos. Seus olhos são a candeia do corpo. Candeia é um instrumento que ilumina. Ele está iluminando você. E essa candeia está iluminando o quê? Coisas boas ou coisas ruins para você? Se você está achando que está fazendo algo que está sendo benéfico para você, mas às vezes está prejudicando alguém, ou está contra os mandamentos do Senhor, você vai ser cobrado. As consequências vão vir. Pare de brincar com Deus. Pare de brincar com Deus. Com Deus não se brinca, porque Ele cobra caro. Eu quero orar por você neste momento. Obrigada às pessoas que estão assistindo. A Lohane, a Eni, a Irenilda,
Não tô conseguindo ler direito, gente. Essas letrinhas são muito pequenininhas. Eliane, Késia, Andréia, obrigado por vocês estiverem aqui assistindo. Divulgue, se você achou interessante, mande para frente. Eu quero orar com você neste momento. Que Deus abençoe sua vida, seu lar. Que você seja eternamente abençoado por Deus. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este momento que estivemos aqui falando de Ti, Senhor, falando um pouco mais da Tua presença, da Tua vontade, Senhor, que é soberana, meu Pai. Deus, que nós não venhamos, Senhor, a cometer o erro de Davi, Senhor, de achar que cometer erros e encobrir está tudo certo, mas nós precisamos ter a consciência que o Senhor tudo vê e tudo sabe, meu Deus. Pai, ilumina nossos olhos para que nós possamos enxergar coisas boas. Que nossos olhos não nos traiam, Senhor, como traiu a Davi, Senhor, porque Davi foi traído pelo olhar, Senhor. Deus abençoa, Senhor, essas pessoas que estão assistindo, aos que ainda vão assistir, Senhor, depois, porque fica tudo gravado aqui, Senhor. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Eu não sei a necessidade que essas pessoas têm, mas Tu sabes, Senhor. Talvez é uma doença que está assolando o seu corpo, Senhor, um câncer, uma AIDS, um Covid, uma gripe, Senhor. Tu sabe de todas as coisas, meu Pai. Deus vem agir, Senhor, na vida dessas pessoas, curando, batizando, Senhor. Oh, meu Deus querido, vem agir, Senhor, na vida delas, Senhor. Entra nos hospitais, Senhor, nas UTIs, Papai, faz a Tua vontade na vida das pessoas, Senhor. Aqueles que estão enlutados, meu Pai, conforta o coração de cada um, Senhor. Pai, aqueles que estão desempregados, Senhor, nós estamos vivendo uma crise em nosso país, Senhor, as pessoas que estão desempregadas, ajude, Senhor, para que possam, Senhor, conseguir um emprego, Senhor, e assim adquirir o seu pão de cada dia, meu Pai. Grandioso és Tu, Senhor, Santo dos Santos é o Teu nome, Senhor. Eu sei que, Senhor, tudo pode, Senhor. Oh, Senhor, visita cada um, Senhor, segundo a necessidade deles, meu Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por este momento, Senhor. Que seja repetido muitas e muitas vezes, Senhor, porque falar do Teu amor, Senhor, para mim é o mais importante. Porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida, Senhor, e eu tenho muito a agradecer a Ti, Senhor. Continue conosco, Senhor, nesse final de semana. Que o Senhor seja conosco em nossas programações, aquilo que nós tenhamos programado, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos hoje e sempre, Papai. Amém. Obrigado pela sua presença até agora, por ter assistido. E se você achou interessante, se o tema foi bom, passe para frente, compartilhe essa live com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Muito obrigada por você ter estado aqui até agora. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Uma boa noite para você. Que Deus esteja sempre com você.